Olá, meus irmãos, Paz do Senhor, Cláudio Souza, canal Discipulando com a Bíblia. Vamos estudar hoje nossa penúltima lição da revista de adulto da nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando as promessas de Deus para o seu povo, para a sua igreja, para mim, para você. Promessas, algumas são incondicionais, ou seja, independe da minha resposta para que ela se cumpra, e promessas condicionais. Eu preciso, para recebê-las, observar, me atentar àquilo que o Senhor está dizendo em relação a estas promessas específicas que são condicionais. O título da nossa 12ª lição: a promessa de vida abundante. O nosso texto áureo está registrado no Evangelho do Senhor Jesus, escrito pelo apóstolo João, capítulo 10, versículos 9 e 10. Eu sou a porta, e se alguém entra por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Verdade prática, o Senhor Jesus tem uma promessa de vida abundante para quem se relaciona com Ele de maneira plena. Vamos estudar o capítulo 10 aqui do Evangelho escrito pelo apóstolo João, onde Jesus está falando que Ele é o bom pastor. O bom pastor, ele cuida das suas ovelhas, ele dá a sua vida pelas suas ovelhas. Os tópicos, os objetivos da nossa lição: apresentar o Senhor Jesus como a fonte da vida abundante, conceituar e explicar a vida abundante, também elencar o que identifica a vida abundante. Nesta nossa penúltima lição de 2024, vamos falar um pouquinho, compreender um pouquinho a respeito desta vida abundante. Quando é que ela inicia na nossa vida? Vamos tratar aqui deste capítulo 10 de João, que a gente vai compreender que a vida abundante em Cristo, ela vai preencher lacunas nas nossas vidas e nada nem ninguém preencheria. O lugar de Deus na vida do homem, ninguém, nada preenche. O homem pode procurar nas riquezas, nos prazeres, nas posses, nos bens, na fama, em tudo. Mas o lugar de Deus na vida do homem, ninguém, nem nada preenche. O homem vai ficar, aqueles que vivem longe do Senhor, com aquele vazio dentro de si. Salomão vai nos trazer uma reflexão muito importante sobre isso. Quando ele chega no final da vida, lá em Eclesiastes, ele chega à conclusão que toda uma vida vivida longe dos propósitos de Deus para nós, para o homem, se torna uma vida de enfado, de desilusão, de frustração. Ele vai chamar de vaidade. Uma vida vivida fora dos planos de Deus, do propósito de Deus para o homem, se torna uma vida vazia. Tudo não passa de vaidade, tá? Então, a vida abundante é uma promessa que começa e termina em Jesus. Só mediante um relacionamento nosso, pessoal, com Cristo, aí sim é possível desfrutarmos desta vida abundante. O nosso texto bíblico de referência é o Evangelho escrito pelo apóstolo João, capítulo 10, versículos do 7º ao 18º.
Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade eu vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entra por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, viu o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e nem tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar estas. E elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Olha que coisa extraordinária. No capítulo 21 aqui de João, Jesus chega para Pedro e diz: Simão Bar-Jonas, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Jesus chega para João falando ali do amor ágape, o amor incondicional. João responde com amor fraternal: sim, Senhor, te amo. Jesus vai além: Pedro, tu me amas? O amor ágape. Pedro responde com aquele amor fraternal: sim, Senhor, eu te amo, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus repete mais uma vez: Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. As ovelhas não é do pastor, não é do missionário, não é da pastora, não é minhas ovelhinhas. Elas são de Jesus. Que Jesus diz aqui no capítulo 10 de João, versículo 17 e 18, que ele mesmo, ele deu a sua vida pelas ovelhas dele. Ninguém forçou ele a dar. Ele mesmo, ele deu a sua vida por amor às suas ovelhas. O primeiro tópico da nossa lição: Jesus, a fonte de vida abundante, a fonte de verdadeira vida, a fonte de vida abundante, a fonte de amor. Então, aqui neste evangelho, neste capítulo 10 aqui do Evangelho de João, escrito por João, apresenta Jesus como nosso Senhor, como bom pastor, e esse pastor, ele se relaciona com as suas ovelhas, ele cuida das suas ovelhas, ele protege, ele dirige, ele vai à frente das suas ovelhas. As ovelhas ouvem a voz dele e as seguem no caminho, porque ela conhece a voz do pastor. João também, aqui no capítulo 10, versículo 7, apresenta Jesus como a porta das ovelhas. Essa porta simboliza o caminho da salvação. Quando a gente volta lá para o Antigo Testamento, o tabernáculo, o modelo que Deus deu a Moisés para fazer o tabernáculo só tinha uma porta, não tinha janela. A presença
onde ficava a Arca da Aliança, simbolizando a presença de Deus, era lá no final. Para a pessoa chegar lá no Santo dos Santos, isso era permitido que o sumo sacerdote, uma vez ao ano, entrasse no Santo dos Santos, na presença, ali onde simbolizava a presença de Deus. Ele precisava seguir vários processos, várias etapas de santificação para poder chegar na presença de Deus. Nos faz lembrar de Cristo. Jesus disse: eu sou a porta. Então, o sacerdote, ele entrava pela porta do tabernáculo, e logo na frente estava o altar e o sacrifício. Jesus foi o nosso sacrifício perfeito. Ele diz: eu sou a porta. João, aqui capítulo 14, versículo 6, ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém chega a Deus, vem ao Pai, se não for por mim. Capítulo 10, versículo 7, ele diz: eu sou a porta das ovelhas. Então, para chegar até Deus, até os céus, até esta vida de abundância completa, tem que nascer de novo, tem que ser regenerado, tem que reconhecer Jesus como o bom pastor. O bom pastor que não mediu esforços a ponto de entregar a sua vida por amor das suas ovelhas. Então, tudo o que a gente precisa, que a ovelha necessita, será encontrado em Deus. O Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Em outras palavras, não preciso de mais ninguém. Meu Deus me completa. Meu Deus é suficiente. O nosso Senhor Jesus aparece nesse texto como a fonte da verdadeira vida. Nos versículos 8 a 10, aqui do capítulo 10, nosso Senhor faz um contraste entre ele, que é a porta, e os outros que vieram antes dele, identificando estes outros como ladrões e salteadores, que apenas trazem roubo, morte, destruição. Nosso Senhor, pelo contrário, ele traz vida no lugar de morte, vida com abundância. Estávamos mortos, condenados a uma eternidade sem Deus. Jesus nos trouxe vida. Ele diz: eu mesmo, eu dou minha vida pelas minhas ovelhas, para resgatá-la. Na parábola da ovelha desgarrada, registrado por Lucas, capítulo 15, o pastor ele deixou as 99 no aprisco em segurança e foi atrás daquela que havia se desgarrado. Procurou até encontrar. Achando, viu que estava ferida, machucada, ele curou suas feridas, alimentou a ovelha, colocou nos ombros, trouxe para o aprisco em segurança. Só faz isso o verdadeiro pastor. Jesus, ele dá o exemplo. O diabo, o adversário nosso, ele busca destruir a nossa vida, ele busca atrapalhar os planos de Deus para nós. Mas Deus, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, o seu Filho, nos devolveu a vida, nos amou, nos salvou, nos perdoou e apagou as nossas iniquidades, os nossos pecados e nos deu a dignidade de salvos em Cristo Jesus. Isto é uma vida digna. Isto é a verdadeira vida que só Deus, mediante sua graça, por meio de Cristo, pode nos dar. Só Deus, por meio de Jesus Cristo, pode nos dar essa vida. Em lugar nenhum, em ninguém fora de Cristo, vamos ter isso. No versículo 11 aqui do capítulo 10, o Senhor Jesus Cristo menciona novamente a imagem do bom pastor. Ele diz
Eu sou o bom pastor. O bom pastor, ele dá a sua vida pelas suas ovelhas. O bom pastor que deu a sua vida pelas ovelhas, que além de proteger e cuidar, ele as conhece bem e as ovelhas também conhecem a sua voz e segue. A ovelha, ela é um animal dócil, é um animal que tem um problema na visão. Uma ovelha, ela não consegue enxergar mais de 10 metros. Ela precisa confiar no seu pastor, conhecer a voz do seu pastor. Porque ela segue o pastor, ela vai seguindo, o pastor vai na frente e ela vai seguindo. Por quê? Porque ela conhece. Quando ela escuta a voz do pastor, ela sabe que ele vai proteger, que ele vai levar dos animais ferozes, que ele vai levar a pastos verdejantes, como diz lá o Salmo 23, que ele vai levar a águas cristalinas. Ele protege as suas ovelhas. O ladrão, o salteador, o mercenário, quando ele vê o perigo, ele foge e deixa as ovelhas à mercê do predador. Entende? Então, é extraordinário esse ensinamento aqui de Jesus, né? Da mesma forma que ele, Jesus, é conhecido do Pai, conhece profundamente também as suas ovelhas e entregou a sua vida por elas. Por isso, ninguém pode tirar das suas mãos. Deus zela pela sua ovelha. Jesus tem um amor extraordinário pela sua ovelha. Ele entregou a sua vida por mim e por você. Nos versículos 15 a 17, a relação com suas ovelhas é baseada no amor que pode ser testemunhado no relacionamento do Senhor Jesus com o Espírito Santo, com o Deus Pai. Né? Versículos 15 a 17 diz assim: assim como o Pai me conhece, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Relacionado, falando aqui, aos gentios, aqueles que não são judeus. A mim me convém agregá-las também. Elas também ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para tornar a tomá-la. Então a gente vê Jesus aqui falando de mim e de você, versículo 16. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, ou seja, não são judeus. A mim me convém agregá-las também, elas também ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho, um só pastor. Nós seguimos nosso pastor, ouvimos a sua voz, a sua palavra e seguimos. Com Jesus não há perigo, com Jesus não há o que temer. Ele é um pastor tão extraordinário, ele entregou a sua vida por você, por mim, por nós. Glória a Deus, né? Glória a Deus. O Senhor é extraordinário. Então Jesus é a fonte de amor entre o bom pastor e as suas ovelhas. Segundo tópico da nossa lição, a vida abundante, o conceito de vida abundante. A vida abundante também influencia a família. Diversas bênçãos provenientes da vida abundante. Então, mediante o relacionamento que estabelecemos com Deus, por meio do Senhor Jesus Cristo, nosso pastor, podemos viver, sim, uma vida abundante. O ser humano, ele é um ser tricotômico. Alma, corpo e espírito. Logo, ele tem necessidades físicas, emocionais e também espirituais. Então, esta vida abundante prometida pelo nosso Senhor Jesus Cristo, ele preenche essas esferas. Nosso corpo, nossa alma, nosso espírito. Ou seja, a completude, teleios, não é só uma parte, é por completo.
Trata-se de uma nova vida integral em Cristo, em que tudo se faz novo e se torna em autêntica novidade de vida. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Já diz o apóstolo Paulo lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Tudo se fez novo, as coisas velhas passaram. Nós somos regenerados, nós somos santificados, nós somos transformados pelo poder, pela ação regeneradora do Espírito Santo na vida de cada um de nós. Né? Na vida de cada um de nós. A vida abundante também influencia a família. A família também é influenciada. A gente tem um episódio muito interessante. O autor aqui da revista, o comentarista, vem trazer aqui. Está lá em Atos, capítulo 16, versículo 31, quando Paulo e Silas, ele chega ali em Filipos, ali na Macedônia, na região ali da Macedônia, e eles começam a pregar, a anunciar o evangelho, e tem uma moça que ela tem um espírito maligno, um espírito de adivinhação. Durante dias ela vem acompanhando Paulo e Silas, e aqueles que estão com Paulo, e dizendo, o que estes homens falam verdadeiramente é verdade. Eles estão falando a verdade. Só que o diabo estava tentando camuflar a sua ação na vida daquela moça. Paulo, cheio do poder de Deus, com discernimento espiritual, vai repreender aquele espírito maligno na vida daquela menina. Como os donos daquela moça ganhavam dinheiro com as adivinhações dela, a sua fonte de lucro cessou. Logo, eles incitam ali os filipenses, né, para que Paulo e Silas fossem presos. E é o que ocorre. Eles são presos, são chicoteados, só que à meia-noite Paulo e Silas estão orando, cantando na prisão, e de repente acontece um terremoto e as portas do cárcere se abrem. O carcereiro acorda assustado, pensando que todos aqueles que estavam presos tinham fugido. O carcereiro tira a espada da bainha para se matar, para tirar a sua vida, porque ele seria castigado terrivelmente. Paulo e Silas falam com ele que não fizesse aquilo, pois ninguém ali tinha fugido, estavam todos ali. Então, esta foi uma oportunidade que Paulo e Silas anunciou, né, o Evangelho de Cristo, aquele carcereiro, e ele e sua família chegaram ao conhecimento da verdade. Eles foram salvos, não somente ele e a sua família, da punição do Estado, mas também reconheceram a partir dali, ele e sua família, e se entregaram a Jesus Cristo. Então, a vida abundante também, ela é estendida àqueles que estão próximos de nós, tá? Então, quando passamos a ter um relacionamento pleno com Cristo, né, desenvolvemos a vida abundante, passamos a desfrutar das copiosas bênçãos de Deus, bênçãos do Senhor. A paz em Deus e a tranquilidade nas decisões. Deus sendo prioridade nas nossas vidas. Tomamos decisões depois de pedirmos orientação ao nosso Deus. Aprendemos a praticar o amor conforme ensina a palavra de Deus. Paulo vai dizer aos Romanos, capítulo 13, que se faltar o amor, falta tudo. João vai dizer que Deus é amor. Nós precisamos, né, imitar o nosso Senhor, cultivar uma vida de esperança, de unidade, perseverar na paciência. Então, tudo isso são bênçãos de uma vida abundante em Cristo Jesus, que contrasta com a vida vazia de sentido que outrora vivíamos. Então, a vida abundante em Cristo nos leva, nos ensina
a viver de uma maneira que glorifique a Deus. Jesus vai falar em Mateus capítulo 5 que nós somos o sal da terra, a luz neste mundo. Então a gente tem que dar o exemplo, ser exemplo nesta sociedade. E para finalizar, o terceiro tópico da nossa lição, o que identifica a vida abundante? A alegria do Senhor, a gratidão por tudo e uma vida no Espírito e também uma vida de oração. Né? Paulo, o apóstolo, aos gentios, ele vai escrever lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16, e ele diz, regozijai-vos, e alegrai-vos sempre. Então, a vida de abundância em Cristo nos traz alegria. Neemias, lá no livro de Neemias, lá no Antigo Testamento, capítulo 8, onde estão ali construindo, empenhados na construção dos muros de Jerusalém, Neemias diz, a alegria do Senhor é a nossa força. Logo, esta alegria faz parte da identidade de quem se relaciona com Deus e vive uma vida abundante. Gálatas, capítulo 5, versículo 22, está lá o fruto do Espírito. E um deles é o gozo, é a alegria, que é radiante na vida daqueles que têm intimidade e relacionamento com Deus. Outro ponto é a gratidão. Ser gratos. Sermos gratos. A gratidão é uma virtude cristã que revela humildade, né? Dependência total de Deus acerca de tudo que acontece em nossas vidas. Então, nesta vida, na vida abundante do cristão, no lugar de murmurar, de reclamar, aprendemos a dar graças a Deus por tudo que Deus tem feito por nós, apesar de tudo. É em tudo dai graça, é por tudo dai graça. Não, é em tudo dai graça. Apesar das necessidades, apesar disto, eu dou graças a Deus porque Ele tem o controle de tudo. É isso que Abacuque vai falar. Lá no capítulo 3, versículos 16, 17 e 18, ele diz, ainda que a figueira não floresça, ainda que lhe falte fruto na videira, ainda os animais sejam arrebatados, todavia eu me alegrarei no Senhor. Abacuque compreende que Deus é soberano e que Ele tem o controle de tudo. Então, Israel estava na iminência da invasão ali dos babilônicos. Abacuque compreendeu que mesmo os próprios babilônicos teriam que prestar contas a Deus se não houvesse arrependimento. Então Deus é soberano. Abacuque vai dizer, o justo vive pela fé. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Abacuque compreendeu que Deus é soberano e que nosso Senhor é Ele que nos dá uma vida abundante, apesar das vicissitudes da vida, né? Então, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus convosco. Paulo vai falar isso aqui em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. E também, né, uma vida no Espírito, de comunhão com o Espírito Santo, uma vida de oração. Então, na vida de abundância do cristão, o Espírito Santo preenche o nosso vazio. O Espírito Santo, ele habita em nós. O Espírito Santo preenche este vazio. A Bíblia diz que para viver no Espírito, devemos também estar inclinados às coisas do Espírito. A carne vai lutar contra o Espírito e vice-versa. Então, o cristão, ele precisa estar inclinado a viver uma vida de adoração, de comunhão, na presença do Espírito Santo de Deus. É preciso ser cheio do Espírito e andar nele para termos esta vida plena em abundância. Entende? Um elemento indispensável também para quem quer viver no Espírito é o cultivo de uma vida de oração. Quer ter intimidade com Deus? Mergulha na oração. Mergulha na oração. Paulo escrevendo novamente aqui aos irmãos de Tessalônica, capítulo 5, versículo 17 da primeira carta, ele diz, orai sem cessar. Orai sem cessar é ter a mente ligada com Deus.
em todo momento ter a mente ligada com Deus. Não dá vazão para pensamentos intrusos nas nossas mentes. É estar ligado com Deus. Precisamos reconhecer que na rotina da nossa vida, vamos ter sempre uma ocasião para orar, quer em casa, quer no trabalho, ao deitar ou levantar, onde estivermos, a nossa mente ligada com o trono da graça. Colossenses capítulo 4, versículo 2. Perseverai em oração. Esta vida abundante em Cristo é a nova vida que Ele prometeu para os que creem nele como Senhor e Salvador. Então, promessa do Senhor, mais uma promessa. Uma vida de abundância. Uma vida de completude. A graça de Deus nos alcança espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. Corpo, alma e espírito. Uma promessa condicional aqui. Eu preciso responder ao convite do Senhor e viver uma vida plena de intimidade, de relacionamento, entregando minha vida a Ele, e Ele cuida das demais coisas. Amém? Que Deus te abençoe.